Então, pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, ainda falando do nosso conteúdo de soluções, né? Então, a gente vai falar algumas questões sobre o terceiro conteúdo, que é referente a diluições, misturas e titulações. Então, trouxe algumas questões, a gente vai dar uma reforçada nos conceitos que abordamos lá em sala de aula. Tem uma unidade de concentração aqui que eu vou dar mais ênfase, né? Que é o percentual massa-volume, ou massa-massa, ou volume-volume, que também é utilizado em algumas das questões, tá, gente? Qualquer dúvida, levem lá na sala de aula para a gente comentar sobre essas ou as outras questões do banco de questões do conteúdo 3. Então vamos lá, a primeira questão. Essa questão é a questão 2 lá do banco de questões de vocês e tem o seguinte enunciado. 100 ml de uma solução aquosa contendo 100 gramas de sacarose, que é a molécula principal do açúcar comum, 100 gramas de sacarose dissolvidos foram misturados com 100 ml de uma solução aquosa contendo 20 gramas desse açúcar dissolvidos. Então aqui a gente está falando de uma mistura, tá? Então eu vou misturar duas soluções e aí nosso objetivo dessa questão é fazer o cálculo da concentração da sacarose obtida, né, a partir dessa mistura, expressa em porcentagem, massa, volume. Então, o que é essa unidade aqui de concentração, né? O que ela expressa? Algumas questões e no dia a dia também a gente pode utilizar essa unidade aqui, que ela vai apresentar para a gente o seguinte. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Opa, deu zoom aqui. Então, ela expressa o seguinte. Então, por exemplo, vou dizer que a nossa porcentagem é de 5%, só para relembrar aqui e exemplificar essa unidade aqui. Então, o que isso diz se for 5% massa-volume? Diz que a cada 100 ml de solvente, eu tenho 5 gramas de soluto. Então, é isso que essa unidade nos informa. Então, para cada 5 gramas de soluto, eu tenho 5 gramas para 100 de solvente. 100 o quê? 100 ml, tá? Então, isso é o que essa unidade de concentração informa. Então, ela pode ser massa, volume, ela pode ser massa, massa e volume, volume. O que isso vai indicar para a gente? Vai indicar para a gente, vamos lá para cada um dos casos. Se fosse massa, massa, são situações em que eu tenho as massas do solvente e do soluto e do solvente. Então, por exemplo, esse mesmo exemplo, se fosse massa, massa, seria que nessa solução eu tenho 5 gramas de soluto para cada 100 gramas de solvente. Se fosse volume, volume, seria tudo em ml. 5 ml de soluto a cada 100 ml de solvente. Então, é uma proporção fixa. Então, os resultados são apresentados 5%, por exemplo, MV. Quando é que quando é que tem alguma mudança? Quando é que deixa de ser grama? Só se vier na frente desses 5, tá? Se for 5 miligramas por cento, aí você vai ter que admitir, agora não é mais em grama, agora vai ser em miligramas. Ou se vier 5 quilogramas por cento, MV, então eu vou ter 5 quilogramas a cada 100 ml. Os 100 ml é fixo, tá? Os 100 ml ou 100 gramas, dependendo de se for massa ou se for volume, ele é fixo. Só esse outro que pode sofrer alterações. Quando não vier nada na frente do valor, não vier gramas, não vier quilogramas, nem miligramas, a gente já admite que é em gramas, ok? Que é o padrão. Alguns casos eles podem apresentar com essa modificação, mas no geral é sempre em grama mesmo, ok? Então, só para a gente situar onde é que a gente vai começar a resolver a questão. Então, a nossa questão aqui, ela apresenta a seguinte dúvida, né? Qual é a concentração dessa mistura? Então, se a gente descobre
quantas gramas eu tenho de sacarose para cada 100 ml, eu resolvo a questão. Então não é uma questão complexa, vou mudar a cor da caneta aqui para fazer o resultado. Tá azul aqui. Então como é que resolve aqui? É uma questão bem tranquila, dá para a gente resolver ela somente compreendendo o que é concentração. Então vamos lá. O que é o conceito de concentração? Uma concentração nada mais é do que uma razão, uma divisão entre a quantidade de soluto pela quantidade de solvente. Então, quanto eu tenho de soluto para quanto eu tenho de solvente. Soluto para quanto a gente tem de solvente. Tá só solvente. Tá aqui. Então, se a gente olha para o enunciado, a gente consegue determinar quantas gramas eu tenho de soluto e quantas ml eu tenho de solvente. Então, vamos lá. O enunciado diz que é uma mistura de duas soluções. Cada solução tem 100 ml. Então, quando eu faço a mistura, a minha quantidade total de solvente vai ser 200 ml. Então, o solvente são 200 ml. 100 de cada um, né? Então, são 200 ml. Quando a gente vai agora para o soluto, é só observar quanto eu tenho em cada solução. Então, temos 100 gramas na primeira solução, 10 gramas na primeira solução e 20 gramas na segunda. Então, quando eu somo, quando eu misturo elas, eu vou ter no total 30 gramas de soluto, que é a nossa sacarose. Soluto, ele é igual a 30 gramas. E aí fica fácil da gente resolver. Vou fazer por uma regra de 3, por exemplo. Ou por, você observando, você já consegue determinar. Então, se você tem 30 gramas de soluto para 200 de solvente, eu tenho quantas gramas de soluto para 100, para metade dessa quantidade de solvente? Então, lá por regra de 3, ou observando o valor, então se para 200 eu tenho 30 gramas, para 100 eu terei a metade desse valor. Então, qual é a minha proporção nessa nossa mistura? Eu terei 100 gramas, e aí, gente, você pode usar a regra de 3 se ficar na dúvida desses pontos. 100 gramas a cada quantas ml? Terei 15 gramas, né? É a metade do valor, terei 15 gramas. Terei 15 gramas do açúcar a cada 100 ml. ml do nosso solvente, que é água. Como é que eu faço para representar isso na nossa unidade de concentração? É só lembrar do primeiro exemplo. Então, se são 5%, mV representa 5 gramas para cada 100 ml. Então, nesse caso, a minha representação vai ser 15% da relação massa-volume. Está aqui a nossa concentração na unidade pedida, pela questão. Então, qual é a questão? Qual é a alternativa correta? É a letra C, 15% na proporção massa-volume. Ok? Essa é uma unidade bastante utilizada, então tem outros exemplos que a gente vai trabalhar com ela. Vamos lá para a próxima questão. A questão, a segunda que é abordada no vídeo, ela é a questão 9 lá do banco de questões de vocês, e ela tem o seguinte enunciado. Em um determinado exame clínico, utilizado para medir a intolerância a carboidratos, um adulto deve beber 200 ml de uma solução de glicose a 30%. Então, é a proporção entre a quantidade de água e a quantidade de glicose. O adulto deve beber 200 ml dessa solução. Quando uma criança é submetida a esse exame, a concentração de glicose deve ser reduzida para 20%. Então, criança, por ter menos massa corporal, a concentração é um pouco menor.
A pergunta traz o seguinte: quantos mililitros de água devem ser adicionados a 200 ml de uma solução de glicose a 30% para se preparar uma solução de glicose a 20%? A questão fala, se eu pegar um frasco de uma solução que deveria ir para o adulto e quiser diluir essa solução até que eu tenha concentração para uma criança, quantas ml eu preciso adicionar? 150, 80, 120, 100 ou 50. Quanto eu tenho que adicionar para chegar nessa nova concentração? Saindo de 30% para 20%. Então, nesse caso, quando a gente observa essa questão, não é uma questão utilizando a mesma unidade de medida de concentração anterior, que é massa-volume. Aqui a gente pode utilizar uma unidade que relaciona uma razão mássica, uma divisão entre a massa de soluto para a massa total ali do nosso material, da nossa solução. Que unidade é essa, né? A gente só lembrar das nossas aulas teóricas que o título, representado pela letra T, né, tal, pelo tal, ele vai ser essa divisão entre a quantidade, a massa que eu tenho do soluto, vou chamar aqui soluto SL, dividido pela massa total do sistema. O que é a massa total? Soluto mais solvente, né, gente? Então ali ele já te dá os valores de título, só que esses valores estão apresentados em percentual. E como a gente conversou lá na aula, título não tem unidade de medida, não é grama por litro, não é mol por litro. Título ele pode ser representado por porcento, parte por milhão ou parte por bilhão, né? Quando dá 10 a menos 6, quando dá 10 a menos 9, posso representar por esses dois. Quando não, ele é só um valor numérico que pode ser apresentado em percentual. Então, qual é o valor que equivale a 30%? Então, 30%, quando eu tiro do percentual, tiro da porcentagem, eu posso representar ele por 0,3. Ele indica isso, 0,3. Então, quando eu olho um valor de uma concentração que não é grama por mol, não é massa por volume, ela é só percentual, a gente pode chamar, ela é uma concentração representada por título, de 30% ou 0,3. Para os 20% é o mesmo pensamento, é 20% ou eu posso representar ele por 0,2. Isso são os valores do título, 0,2. Então, o que isso diz? Que quando eu faço essa conta aqui, o resultado da divisão entre a massa do soluto com a massa total chega nesses valores. Que eu posso representar em percentual ou não. Então, para o nosso caso aqui, como é que a gente vai fazer? Se eu sei que elas estão representadas por título, é a gente lembrar das nossas medidas de concentração, como é que a gente mede essas concentrações. Então, quando a gente fala de uma diluição, a gente vai entrar nas nossas fórmulas de diluição, que dizem o seguinte, olha, o título final é igual, que a concentração final é igual. O título que eu tinha inicialmente vezes o volume que eu tinha inicialmente dividido pelo volume final. Quantas ml eu tenho no final? Tá aqui. Então, título final é igual ao título inicial vezes o volume inicial dividido pelo nosso volume final. Vamos para as informações que a gente conhece. A gente conhece o título que eu tenho inicialmente? Sim, inicialmente a minha solução ela tem 30% de glicose, então 0,3, né, de glicose. Título igual a 0,3. A gente conhece a final, o volume inicial? Sim, são quantas ml? 200 ml de solução.
Conhecemos o volume final dele? Não, o volume final eu não tenho e é o que a gente quer descobrir. Eu preciso saber quantas ml foram adicionadas, então eu preciso saber esse volume. E a gente também tem informação sobre o título final, qual é a proporção que eu quero final? Sabemos que essa proporção aqui ela é igual a 20%, 0,2, né, de título. Título igual a 0,2. Tá? A gente poderia fazer essa representação e colocar na conta tanto em porcento quanto em título. Então, isso fica a critério ali do que vocês vão utilizar. Tá? Se utilizar uma representação em porcento, tem que utilizar o outro também na mesma representação. Não posso usar 0,2 para um e 30% para o outro. Tá? Tem que ter essa constância ali. Se for usar de um modo, utiliza todo esse modo no cálculo. Então tá aqui. Que informação eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa informação. Como é que eu faço para isolar isso aqui matematicamente? Eu vou passar essa variável para o outro lado da igualdade e vou passar esse termo para esse outro lado. Então, como é que isso vai ficar? Vamos ter o seguinte, olha, isso aqui está dividindo, vai multiplicando, e esse aqui está multiplicando, esse lado vai dividindo. Então, quando a gente joga, né, variáveis do outro lado da igualdade, inverte sua função. Então, para chegar no volume final que eu preciso ter, eu vou ter que calcular o título, a concentração inicial, né? Concentração inicial, vezes o volume inicial, dividido pelo nosso volume final. Tá aqui. Opa, pelo nosso título final, quer dizer, passa aqui para o outro lado da igualdade, tá? Pelo nosso título final. Tá aqui. Que é 0,2, que é a concentração final que a gente deseja. Vamos aplicar os valores aqui. Então, volume final é igual. Vamos aplicar os valores. Então, título inicial. Qual é a concentração inicial? Como eu falei, podemos trabalhar com 30% ou com 0,3, tá? Vamos deixar os 30 mesmo aqui. 30%, que indica que é 0,3, né? A razão ali. Vezes. Qual é o volume inicial? 200 ml. É isso aqui que eu tenho de água inicialmente. Qual é o título final? Qual é a concentração que eu quero ali final? Tá? Então, essa concentração vai ser 0,2 ou 20. Né? Se eu trabalhei com porcento, vai ser os 20. Então, aqui é só a gente observar o nosso valor. Quanto é que vai dar isso aqui matematicamente? Aí é continha, né? Praticar bastante. Então, eu posso, por exemplo, dividir o 20 por 200, sobra 10, né? O resultado da divisão, 10 vezes 30 dá 300. 300. Tá aqui. Então, no final da mistura, para chegar, né, nessa solução nova, eu preciso que o final dessa solução tenha 300 ml. Quanto é que eu tenho inicialmente? 200. Então, quanto é que eu tive que adicionar de água? Então, tivemos que adicionar 100 ml. Inicialmente eu tinha 200. Quando eu adiciono 100 ml, eu consigo chegar na minha nova concentração de 20% de glicose. Então, volume final é 300 ml, volume final menos inicial equivale à nossa quantidade de líquido que foi adicionado para fazer essa diluição. Beleza? Tá aqui a nossa questão. Então, pessoal, quando não tiver unidade de medida, não for massa, volume, não for mol por litro, não for gramas por litro, só for porcento ou for parte por milhão ou parte por bilhão, nós estamos falando de título, tá? Então, quando vier porcento, sem ser massa-volume do lado, né? Quando for parte por milhão, parte por bilhão, a gente está falando de título e aí a gente utiliza dessa equação aqui. Vamos para a próxima questão. Então, na próxima questão, questão 3 aqui do vídeo, ela é a questão 13 lá da lista de vocês. Então, nela é o seguinte, uma questão um pouco maior,
traz, né, 3 afirmações para a gente comprovar se elas estão certas ou não. Então vamos para o enunciado. Em uma embalagem de 2 litros de água sanitária, facilmente encontrada em supermercados, encontra-se a seguinte informação. Então, se a gente for lá no supermercado, comprar uma embalagem sanitária, para ver mais ou menos essa informação ali nas especificações técnicas. O teor de cloro ativo do produto varia de 2% a 2,5% massa-volume. E aí, como a gente comentou, o que isso diz? Diz o seguinte, ó, que nessas embalagens a gente vai ter de 2 a 2,5 gramas, né? 2,5 gramas a cada, né? Para cada, se é massa-volume, 100 ml de líquido, de água no caso. 100 ml do nosso líquido, que é a água, né? Que vem na água sanitária. Então, tem de 2 a 2,5 gramas de cloro ativo para cada 100 ml de água sanitária, né? Então, está aqui a proporção, é isso que essa unidade de medida nos indica. Vamos continuar enunciado. Essa solução pode ser utilizada para tratamento de água de piscina nas concentrações de 1 a 2 miligramas, né? Então, está aqui as concentrações de cloro ativo por litro de água. Então, se eu quiser, né, tenho em casa lá uma piscina, e aí eu quero fazer o tratamento dessa água, né, para reduzir a matéria orgânica, para diminuir essa formação de lodo ali na piscina. Então, eu posso adicionar água sanitária que a gente encontra, mas tem uma quantidade certa. Então, com essa quantidade, para o nosso enunciado aqui foi definido que a quantidade tem que ser de 1 a 2 miligramas para cada litro, tá? Sendo que, acima de 2 miligramas por litro, né, desse cloro ativo, a água torna-se irritante aos olhos. Então, se a gente for tomar banho, ela vai irritar os nossos olhos. Tá aqui o nosso contexto. Vamos lá para a questão. Em 2 piscinas, A e B, de capacidades volumétricas diferentes, foram adicionados 2 litros de água sanitária a cada uma delas. Então, peguei lá a garrafa de 2 litros, despejei lá dentro dessas piscinas. Dessa forma, ocorreu a diluição da água sanitária na água contida na piscina, em cada uma das piscinas, conforme descrito na tabela abaixo. Então, peguei lá um frasco de 2 litros de água sanitária e coloquei na piscina A, peguei esse mesmo frasco e coloquei na piscina B. Está aqui informado o quanto a gente teve em cada uma das piscinas. O volume total, né, o volume final das piscinas após a diluição. Então, vamos lá para as informações. A questão pede para a gente verificar as afirmações corretas ou incorretas. Então, vamos apontar elas aqui. Primeiro, há de 20 a 25 gramas de cloro ativo por litro dessa solução comercial. Então, vamos verificar essa primeira aqui. Que informação eu sei? O que vem na embalagem? A embalagem diz que a gente tem de 2 a 2,5 gramas de cloro ativo a cada 100 ml. Então, se eu tenho de 2 a 2,5 a cada 100 ml, quanto eu vou ter em 1000 ml, que é 1 litro? Então, é só multiplicar, né, para sair desses 100 ml para 1 litro, que são 1000 ml, é multiplicar o valor por 10. Então, se para 100 ml eu tenho de 2 a 2,5 gramas, para 1000 ml eu vou ter de 20 a 25 gramas. Pessoal, essa parte é sempre a parte que eu gosto de comentar com vocês, mais na parte de raciocínio mesmo da questão, mas quando houver dúvida, é fazer regra de 3, tá? Se você sabe, né, a gente tem essa informação, já batemos nessa tecla algumas vezes, que 1 litro ele equivale a 1000 ml, 1000 ml, então a gente tem a informação aqui de que a concentração é de 2 a 2,5 gramas para cada 100 ml, você pode fazer pela regra de 3. Então, 2,5 equivale a 100, quanto esse valor vai equivaler para 1000. Mas é muito, também é bem intuitivo, é bem, né, lógico. Se para 100 ml é 2,5, para 1000 ml é 10 vezes esse valor. Então, a primeira afirmação está correta. Para 1000 ml, eu vou ter, de fato, de 20 a 25 gramas de cloro ativo. Então, primeiro está correto. Vamos para 2 e depois vamos para 3.
Essas outras duas eu vou fazer no slide seguinte, que eu deixei em branco aqui, para a gente fazer, porque vai precisar fazer umas contas, tá? Mas a gente volta aqui para comentar elas sempre. Então vamos lá. Na piscina A, a solução formada após a diluição seria irritante aos olhos do usuário dessa piscina. Então na A, na questão 2, né, aqui na afirmativa 2, a gente vai calcular qual é a concentração de cloro na piscina A. E depois vamos calcular qual é a concentração de cloro para a piscina B. É isso que a 2 e a 3 estão pedindo. Vamos logo na 3 só para a gente passar o slide. Na piscina B, a solução formada após a diluição seria adequada ao tratamento de água. Em que critério a solução é adequada? Quando essa concentração for entre 1 e 2 miligramas de cloro ativo por litro. Se for mais que isso, vai irritar os olhos. Então, a gente vai calcular a concentração no caso A, no caso B, e a gente compara com o valor de referência. Beleza? Então, vamos lá para o outro slide. Que informações a gente tem? Vamos aqui, ó. Foi colocado em cada piscina, foi colocado por piscina 2 litros, né? Por piscina, nós temos 2 litros de água sanitária. Dois litros de água sanitária. Vou botar só... Opa! Deixa eu só ajeitar aqui, a gente ficou meio torto. De água sanitária. Tá assim. Então, tá aqui, por piscina foram colocados esses 2 litros. Qual é a concentração dessa água sanitária em 2 litros? O que a gente sabe? A cada litro, qual é a concentração? De 20 a 25 gramas. Então, em cada piscina foram colocados 2 litros. Então, é o dobro dessa quantidade. Se para 1 litro é de 20 a 25, para 2 litros, eu adicionei de 40 a 50 gramas. 50 gramas de cloro ativo, tá? De cloro ativo. Vou botar aqui só de cloro. Essa é a informação que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escolher o limite máximo, né? Porque se é entre 40 e 50 gramas, vamos pensar que as duas têm o máximo, porque eu quero medir só se ela irrita os olhos ou não. Então, vamos pensar na hipótese que eu tenho mais cloro possível, tá aqui. Qual é meu objetivo agora? A gente vai calcular a concentração de cloro na piscina A e na piscina B, para ver se ela ficou dentro ou fora do mínimo ali, né, do padrão, que é de 1 miligrama a 2 por litro de cloro. Então, vamos lá. Se a unidade que a gente está usando lá, de referência aqui, ó, se essa unidade de referência é de 1 a 2 miligramas, eu tenho que converter essa quantidade de cloro que está em gramas. Porque aqui eu estou apresentando ele em gramas, mas eu quero fazer a observação em miligramas, né? Comparar com o resultado que está dado em miligramas. Então, como é que eu faço para converter? É fácil, para tu sair de gramas para miligramas, você multiplica por 1000. Então, se eu tenho 50 gramas, eu tenho 50.000 miligramas. Tá aqui os nossos resultados, né? Para miligrama é 40.000. Então, é de 40.000 a 50.000. Miligramas. Sempre que a gente for utilizar um dado de comparação, uma referência, né, tem que estar na mesma unidade. Ou eu converto isso aqui para grama, ou eu converto as outras informações. Tem que estar todo mundo na mesma unidade, senão o teu resultado fica incoerente.
Então, como a gente começou, se eu quero ver se a piscina está própria para consumo, eu vou pensar na situação em que eu tenho o mais cloro possível, né? Que é a maior chance de irritar os olhos. Então, vai ser esse valor de concentração que a gente vai usar. Então, para a piscina A, vamos calcular a concentração. Para a piscina A, como é que calcula a concentração? Aí é o básico, né? Concentração é uma concentração comum, né? Vai ser massa do soluto, que é o nosso cloro, dividido pelo volume, né? Do solvente, que está dado em litros, que é da piscina. Do solvente. Vamos aplicar aqui os valores. Então, qual é a concentração da piscina A? Então, a massa, eu estou admitindo que eu tenho a quantidade máxima de cloro ativo, 50.000 miligramas. 50.000 miligramas. Qual é o volume? Quantos litros a gente diluiu essa quantidade de cloro? Para a piscina A foram 100.000 litros. Tá aqui, ó, 100.000 litros. Então, 100.000 litros. Fazendo a divisão dos dois, o nosso resultado da concentração vai ser uma concentração de 0,5 miligramas a cada litro. Tá aqui, a cada litro. Então, voltando lá, para irritar os olhos tem que estar acima de 2 miligramas de cloro para cada litro. Então, na piscina A não teve nenhum problema, ficamos abaixo, né, do valor que poderia irritar os olhos. Beleza? Piscina A ficou abaixo. Só que está muito abaixo, né? Para ter a concentração ideal que teria era entre 1 e 2. Ficou abaixo do que essa concentração. Mas o que a segunda pergunta faz, né? A segunda afirmação diz só pergunta se a solução formada seria irritante aos olhos. Não é irritante aos olhos, só que está na concentração que não é ideal para a piscina. Mas ela está correta, porque é isso que ela está perguntando. Ela só pergunta se irrita os olhos, não irrita. A terceira diz, na piscina B, a solução formada após a diluição seria adequada ao tratamento. Então, na B fica claro, tem que estar entre o 1 e o 2. Se ficar abaixo, não é adequado. Se ficar acima, não é adequado também. Então, vamos calcular de B. Vou mudar a cor aqui da nossa caneta. Vou mudar a cor da canetinha aqui. De B. Então, para a nossa piscina B, a gente vai ter o seguinte, ó. É o mesmo caso. Então, concentração vai ser... Qual é a concentração do soluto? É a mesma quantidade de cloro, né? Porque eu coloquei a mesma quantidade de água sanitária. Então, são 50.000 miligramas de cloro. Qual é o volume que eu coloquei? Vamos olhar aqui. O volume que a gente colocou foi o volume de 25.000 litros. Então, 25.000 litros. Está aqui. 25.000 litros. Está aqui apresentado no nosso caso. Fazendo a divisão dos dois, a concentração que nós teremos aqui é de 2 miligramas a cada litro. Então, a piscina B está dentro do parâmetro, está dentro do padrão? Tá, eu posso ter de 1 a 2 miligramas por litro. Então, na piscina B, a solução formada ela é sim adequada. Então, posso dizer também que está correto. Então, pessoal, essas questões sobre concentração nem sempre serão para calcular a concentração. Tem situações em que ela vai pedir para você só afirmar algumas propriedades. Então, treinem bastante essas questões, porque na hora da prova, são muitos detalhes. Com o tempo, quando você vai pegando o jeito, né, de compreender o uso dessas unidades aqui, você vai entendendo como é que se consegue resolver aquilo ali. Beleza? Então, mais uma das questões. Vamos lá para a próxima questão. A nossa próxima questão é a questão 4, lá da prova de vocês.
e ela trabalha com o seguinte ponto. Uma solução é obtida misturando-se 300 gramas da solução A, e essa solução A tem 400 gramas, tá? Com 400 gramas, vamos lá. Uma solução é obtida misturando-se 300 gramas de uma solução A com 400 gramas de uma solução B. Então, é a mistura de soluções, tá? A solução A consiste em uma mistura cuja concentração do soluto é 25% massa-massa, que diz o quê? Que eu tenho 25 gramas a cada 100 gramas de solvente, tá? A nossa... Tá, beleza. Enquanto que na solução B, a concentração do soluto é de 40%. Também massa-massa, que diz que nós temos 40 gramas a cada 100 gramas dessa nossa solução. Tá? 40 gramas a cada 100 gramas da solução apresentada. Então, está aqui as nossas informações. O que a questão pede? Qual é a porcentagem de massa total do soluto em massa-massa da solução obtida? Então, aqui estão as nossas opções, os percentuais, e vamos lá para a resolução. Que informações nós temos? Então, vamos lá. Solução A. A solução A, ela vai ser 25% massa-massa. Qual é o volume dela? 300 gramas, né? Qual é a massa dela, né? 300 gramas. Opa, deu um riscão aqui. 300 gramas. Vou botar aqui informação adicional. gramas. Então, por essa unidade de medida, o que a gente tem de informação? A gente sabe o seguinte. Quando eu vejo essa unidade, a gente já falou disso, então eu sei que eu tenho 25 gramas a cada 100 gramas da solução, né? Tenho 25 a cada 100 gramas desse solvente, né? Então, como é que a gente consegue determinar? Então, vai ser fazendo, se fosse a regra de 3 ou por proporção mesmo, tá? Então, o que eu vou tirar aqui é o seguinte, 25 gramas para cada 100. Se eu tenho 300, então eu tenho quanto de solvente aqui? Tenho 25 para cada 100 gramas, então para 200 gramas dá 50, para 300 gramas dá 75 gramas. Tá aqui, 75 gramas. Isso aqui é a quantidade de solvente, de ar. Sabendo qual é a unidade de concentração, eu consigo chegar nessa informação porque eu conheço o volume. Tá? Então, está aqui a nossa proporção. Solução B. Deixa eu mudar a cor. Solução B. Solução B vai ser... Na solução B, eu vou ter a seguinte informação. Olha, aqui agora na solução B, a concentração é 40% massa-massa. Uma concentração massa-massa. E no total, né, a nossa solução tem 400 gramas. 400 gramas. Tá aqui. Então, é também observar. Essa informação diz o quê? Que temos 40 gramas a cada 100 gramas de solução. Essa é a proporção massa-massa que a gente trabalha, né? Então, observando isso, vamos ter o seguinte. Olha, eu vou ter 40 para cada 100. Então, para 200 é 80, para 300 é 120, para 400 dá 160 gramas. 160 gramas de solvente.
está aqui. Se eu sei os solventes que eu tenho em A e que eu tenho em B, a gente consegue chegar na nova concentração. Qual é a nova concentração? Concentração vai ser, lá pela definição básica, né? Concentração é massa sobre, né? É o soluto, né? Soluto sobre o nosso solvente. Então, como é que vai ficar essa concentração? É a gente lembrar, fazer até para uma regra de 3 ficar mais fácil para a gente. Vamos fazer lá. Vamos fazer por regra de 3 fica melhor. Então vamos colocar aqui. Quanto é que dá a soma dos meus solutos? Então eu tenho quantas gramas ali na solução? A gente tem 160 mais 75. Então vai ficar 235 gramas. Para quantas gramas de solução eu tenho isso? Né? Então, quantas gramas de solução eu tenho no final da mistura? Quando eu misturo os dois, eu vou ter 235 gramas de soluto. E quanto é que eu vou ter de solvente? 300 gramas mais 400 gramas. Então, fica 700. Tá? 700 aqui. Então, se eu tenho 235 gramas em 700 de solução, quanto é que eu vou ter para 100 gramas de solução? Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque eu quero chegar na minha unidade de medida que é apresentada, que é massa-massa, que diz a quantidade de massa de solvente para 100 gramas de solução. Então, está aqui apresentado X. E a gente é só isolar, né? Aí é matemática. 700 vezes X. 235 vezes 100, ficamos com a seguinte informação, né? Fica 700x, 700x é igual a 2.350. Opa, deixa eu ver se dá isso. Opa, dá 23.500, tá? 23.500. Tá aqui. Vamos isolar nossa variável x. Quanto é que é x? Passo 700 para o outro lado da igualdade, então fica 23.500 dividido para 700. E 500. Opa, ficou parecendo 600. Eu vou ajustar aqui o 23.500. Dividido para 700. Fazendo a divisão, tá? Nosso valor vai ser de aproximadamente 33,57. Por cento, com a unidade de medida? Massa. Então, pessoal, está aqui a nossa resolução. Então, nessas questões de massa, volume, é sempre relembrado o que a gente comentou, ok? Então, vamos lá. Então, galera, agora para a nossa última questão, é uma questão sobre titulação, tá? Então, na nossa questão sobre titulação, é a gente relembrar que essa técnica, né, é uma técnica que é utilizada para que a gente determine a concentração de uma solução desconhecida, né, de concentração desconhecida, a partir de uma solução na qual eu conheço a concentração. No geral, são reações de neutralização, então é um ácido e uma base. E aí o que a gente vai fazer é determinar a partir dessas condições, tá? Então vamos lá. Ela é a questão 26 lá do banco de questões de vocês. O ácido acético, tem a fórmula dele aqui, é um componente do vinagre. Então é um princípio assim, ativo do vinagre, que é uma solução de ácido acético, com outros
outras moléculas. A determinação do teor desse ácido em vinagre é feita pela titulação com hidróxido de sódio, que é a nossa base, que sempre é uma reação, né? Na maioria dos casos são reações de neutralização. Então, o ácido é o ácido acético, ele reage com a base hidróxido de sódio. Na titulação, o número de mols de hidróxido de sódio e de ácido acético que reage é igual. Então, se foi consumido 1 mol de hidróxido de sódio na reação, também foi consumido 1 mol de ácido acético. Beleza, tá a informação. Para titular 2 ml de vinagre, são gastos 14 ml dessa base. Então, para que eu consiga fazer a reação de 2 ml do vinagre, do ácido acético, eu gasto 14 ml da nossa base, que eu conheço a concentração. Então, nesse caso, qual é o teor de ácido acético que a gente tem? Tá aqui a massa molar do ácido acético, né? Que eles colocaram aqui para auxiliar nos nossos cálculos, tá? A gente vai precisar dele depois, beleza? Então, o primeiro passo é observar a equação para calcular as concentrações, utilizando a titulação. Então, a equação é a seguinte. Vai ser o coeficiente estequiométrico da solução desconhecida vezes a concentração molar da solução conhecida vezes o volume dessa solução conhecida. Quantas ml eu precisei para fazer a reação acontecer, tá? Para que haja a reação completa. É igual a N, que é o coeficiente estequiométrico agora da solução que eu conheço, vezes a concentração molar de quem eu não conheço, desconhecido, vezes o volume. Quantas ml eu tinha dessa solução durante o processo da titulação. Então tá aqui. Pessoal, eu vou pedir atenção nesses 2 pontos que a gente comentou em aula e que eu vou reforçar, de o que é esse ND aqui, que é esse nossos coeficientes estequiométricos. Nas questões de vocês, vai vir 2 situações básicas. Situações em que você vai ter a equação química, então você vai ver qual é a equação química entre o hidróxido de sódio e o ácido acético. E aí você vai ter que observar o balanceamento delas. Se para balancear eu preciso colocar um 2, ou preciso colocar um 3 ou 1,5 para fazer isso. E aí, a partir disso, você determina qual é esse valor de cada um deles. A gente fez isso lá, comentou em sala de aula, tá? Não é o nosso caso. No nosso caso, a questão fala o seguinte, ó, na titulação, o número de mols de hidróxido de sódio e de ácido acético são iguais. Sempre que vier essa informação, não precisa. Diz o seguinte, que isso aqui é igual a esse. Então, se isso aqui for igual a 1, esse aqui também é igual a 1. Se for igual a 2, isso aqui é igual a 2. Então, matematicamente, eles não têm importância nesses casos. Então, quando vier a equação química, quando vier a equação mostrando a reação química, aí você tem que ter atenção. Porque se ele vier, no geral, é porque esses valores não são iguais. E aí você faz o balanceamento e determina ele. Mas quando vem, aí não precisa se preocupar. Ele já deixa subentendido que os valores são iguais a 1, porque eles são iguais, então se são iguais, eles nem precisam entrar na conta. Ok? Que é o nosso caso aqui. Então, o nosso primeiro passo é determinar quanto de ácido acético a gente tem. Então, vamos lá. Quanto de ácido acético nós temos nessa situação. Vamos lá, está aqui as informações. Vamos para o que a gente quer descobrir. Eu quero descobrir a concentração do nosso vinagre, do nosso ácido acético. Então, isso aqui é o que eu quero descobrir. A concentração molar desconhecida. Como é que eu faço para isolar esse termo? Passo o volume para o outro lado da igualdade. O volume desconhecido vem para cá, ele está multiplicando, ele vai dividindo. E eu fico com a seguinte equação. Vou colocar na cor de novo. Vai ficar o seguinte, olha. Concentração molar conhecida vezes o volume conhecido dividido pelo volume desconhecido. Parece um O aqui, mas é um D, viu, gente? Um Dzinho aqui. É igual a concentração molar desconhecida.
Vamos aplicar os valores agora e descobrir qual é essa concentração do ácido acético, que eu não conheço, né? Então, aplicando os valores, o que a gente vai ter? Vamos lá. Qual é a concentração molar da solução conhecida, que é o hidróxido de sódio? Já vê aqui, ó, 0,1. Então, é 0,1 vezes. Qual é o volume dele que foi gasto para a reação? Então, na reação, para a titulação, foram gastos 14 ml dessa base, que é o nosso hidróxido de sódio. Tá? Então, foram 14 ml. Dividido pelo nosso volume desconhecido. Quantas ml eu tinha do vinagre? 2 ml. 2 ml dele. Tá aqui. Não precisa nem colocar o ml, a gente não está nem utilizando as unidades de medida aqui. Para provas objetivas, pessoal, não precisa ter atenção nisso. Faz o cálculo sem unidade de medida, só que tem que lembrar de sempre que você começa em grama, termina em grama. Sempre que começa em ml, termina usando ml. Se tiver ml depois litro, tem que transformar para uma unidade só, tá? De recomendação sempre para litros, tá? Então, 2 ml. Então, isso aqui vai ficar o nosso valor, que é 0,7. É 0,7 mol por litro, tá? Que vai ficar 1,4 dividido para 2 dá 0,7. Dá 0,7. Então tá aqui o nosso valor, 0,7. Beleza. Isso aqui indica qual é a concentração molar. Então, 0,7 mols do ácido acético por litro. Só que o que a questão pede não é isso. Ela quer pedindo o teor de ácido acético. Quantos por cento eu tenho desse ácido acético? Tá? Qual é a concentração dele ali em percentual? Então, para isso, eu vou descobrir quantas gramas eu tenho desse ácido acético para ir fazer esse percentual, para tentar chegar nesse valor percentual dele. Tá? Como é que eu descubro essa quantidade em gramas? É lembrar lá das nossas aulas do primeiro ano que a gente sabe que o número de mols ele é igual à massa em gramas do material dividido pela massa molecular, ou a massa molar, né? Que essa massa é determinada a partir das informações da tabela periódica de cada elemento que compõe a molécula ali avaliada. Então, é a nossa massa molecular. Quanto é que dá isso aqui? O que eu quero descobrir não é o número de mols, eu já sei quantos mols nós temos. Ó. Então, nós temos nesse caso aqui 0,7 mols de ácido acético para cada litro. Tá? É isso que a gente tem aqui apresentado. Para cada litro é isso que a gente vai ter apresentado. Então, vamos lá ver quantas gramas eu tenho desse ácido acético. Vamos lá. Como é que eu faço para isolar essa massa? Para isolar, a gente faz aquele arranjo matemático, né? Se eu quero descobrir a massa, joga a massa molar para o outro lado. Então, a massa é igual o número de mols dividido, né? Vezes, né? Porque se está dividindo, vai multiplicando. Mols vezes a massa molar. Então, aplicando os valores, a gente chega em que condição? Vamos lá. Qual é o número de mols? Quantos mols eu tenho dele aqui? Então, a concentração que ele indica, né? Essa concentração aqui é de 0,7 mols para cada litro, né? Então, ele tem quantos mols aqui eu tenho? Então, nesse caso, para 2 miligramas, quanto é que eu vou ter? Então, é só fazer o nosso cálculo aqui. 0,7 para 1000 ml. Né? Então, para esse nosso valor de 2 ml, a gente vai ter
fazer uma regrinha de 3 aqui do lado. Então, para chegar nessa quantidade de mols aqui que eu tenho, para essa quantidade de vinagre, vai ser 0,7 mols para cada litro. Então, para 1000 ml. Então, quanto é que eu vou ter para 2 ml? X é igual a 2 ml. Então, X vai ficar, a gente vai colocar 0,7 vezes 2 dividido para 1000. Então, vai ficar 1,4 dividido para 1000, que o valor fica 0,0014. Isso é a quantidade de mols que tem em 2 ml de vinagre. Tem quantos mols de ácido acético? Em 2 ml de vinagre eu vou ter 0,014 mols. Determinado isso, a gente joga para essa nossa equação. Vai ser número de mols vezes a massa molar. Então, 0,014 vezes 60 gramas por mol. Indica quantas gramas eu tenho. Que o valor é de 0,084. 84 gramas. Então, se eu quero saber o teor, né, em porcento, nesse caso, a gente vai só avaliar em relação à quantidade de vinagre que nós temos. Então, qual é a massa? Quantas gramas eu tenho do ácido acético, que é o componente do vinagre? 0,084. Então, uma regrinha de 3 aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor para a gente finalizar a questão. Então, que informações nós temos? Que, olha, 2 ml, né, ou então 2, nessa concentração, pode-se dizer 2 gramas também, aproximadamente 2 gramas, de vinagre é 100% do produto, 100% da solução. Eu tinha 2 miligramas de vinagre. Ou 2 gramas, tá? É aproximadamente a mesma coisa, por isso que a gente vai admitir assim, 2 gramas. Só que o que eu tenho de massa não são as 2 gramas. Do ácido acético, a concentração que eu tenho é 0,084. Então, quantos por cento equivale a isso? 0,084. É isso que a gente quer descobrir. E aí vamos fazer, né? Isolar aqui. Então vai ficar 2 vezes x, 100 vezes 0,084. Então, x vai ser igual a 100 vezes 0,084, dá 8,4. 8,4 dividido para 2. Então, o nosso valor percentual, o teor desse ácido acético percentual é de 4,2%. Então, está aqui apresentado as nossas equações. 4,2%. Qual é o teor? 4,2%. Então, para chegar nele, o que eu preciso saber? Concentração que ele tem inicialmente, em mol por litro, porque eu só consigo calcular isso aqui por mol por litro. Depois descubro quantas gramas equivale essa quantidade em mols, né? Que é o que a gente fez aqui. Eu peguei, eu sei que eu tenho 0,7 a cada litro. Quantos mols eu tenho para 2 ml? Aplico aqui para descobrir a massa e com ela eu calculo o teor do ácido acético. Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Dê uma olhada nas questões, tá? Tem bastante questão de titulação lá, treinem, tirem as dúvidas que tiverem lá comigo nas aulas.